uma coisa. A primeira coisa que a gente vê quando olha uma fazenda montanhosa é qual que é a área de baixada, a área que a gente vai conseguir plantar algo, né? Sim. Porque é aquela máxima, né? Um bom pecuarista, ele tem que ser um excelente agricultor, não é isso? Exatamente. Como é que você vê isso lá embaixo? Esse é um ponto crítico, eu diria assim, Daniel. Por quê? Porque hoje você com pouca terra, você pode botar um confinamento em cima, tudo bem, mas você precisa produzir alimento para esses animais. Então, falando além da raça, você precisa ver a tua capacidade de produção de alimento. Acho que esse é um dos pontos críticos, né, dentro da produção em pequenas áreas. Mas como eu disse, você precisa ser eficiente na hora de você ser um agricultor, você precisa ser muito eficiente nessa questão. Quanto mais eficiente você é na produção de alimento, você mais vai ser eficiente na produção de leite. Então esse é o primeiro ponto, né? É justamente você achar, se você tem uma terra montanhosa e pequena, além de ter uma produtividade muito grande, você tem que achar as áreas que ainda são agricultáveis para poder produzir comida. E uma coisa que a gente vê muitas vezes são as baixadas com braquiária, por exemplo, sabe? Mal utilizadas porque a braquiária nasce bem, então automaticamente a pessoa ela planta braquiária porque não tem que preocupar muito com aquilo, mas em compensação ela perde área para poder produzir volumoso, de fato, né? Então se você tem deficiência de área, se você tem um lugar menor, a primeira coisa, aonde eu vou conseguir plantar volumoso para eu conseguir ser mais eficiente, ter um volumoso mais barato nisso, desde que você tem a capacidade também, tem maquinário em volta para poder terceirizar, você tem um suporte da região para que você consiga trabalhar aquela área. Isso é uma outra coisa que eu já vi acontecer bastante. A pessoa tem uma área para plantar, mas é uma região que às vezes não está muito desenvolvida, não tem trator para ser terceirizado, não tem o que fazer. E aí na hora que ele vai plantar o milho na casa dele, o milho, ou seja lá o que for, fica mais caro do que se ele comprar de outro lugar. Então, a gente tem que sempre botar na balança. Precisamos de fibra. Então, em qualquer fazenda, do tamanho que for, se for do time do pasto, se for do time do confinamento, a gente precisa ter fibra, e a fibra mais barata. Então, se eu consigo produzir na minha casa, normalmente tende a ser mais barato do que comprar de fora, até porque você tem uma margem de quem te vendeu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre saber quais são os outros subprodutos, ou então, nem subproduto, mas às vezes até silagem comprada do vizinho mesmo, que pode ser uma alternativa interessante. E eu já falei isso antes aqui no podcast, eu vi isso acontecer muito em Goiás. Às vezes você tinha um agricultor do lado da sua terra, você com uma terra pequena, um agricultor do lado da sua terra. Arrendava-se parte da fazenda para esse agricultor e ele tinha que entregar como forma de pagamento do arrendo, ele entregava a silagem dentro do buraco. Ou seja, ele usava o milho dele que era mais barato porque comprou em volume, ele usava o maquinário que é dele mesmo, então para ele ficava ótimo. Ele entregava para você, beleza, com aquilo que ele já tinha e para você melhor ainda. Porque você não teve que gastar, entre aspas, nada, teve uma eficiência para ambos os lados e no final das contas você tem uma silagem bacana dentro do buraco na sua casa. Queria provocar a nossa audiência, a gente dividir nosso papo em duas caixas. A caixa da agricultura e a caixa da zootecnia / veterinária. Sim. Se você tem uma pequena propriedade, vai exigir de você, para ganhar mais dinheiro, vai exigir de você mais criatividade, né? ou maior aplicação da técnica, para que você consiga ganhar mais dinheiro com isso. No contexto da agricultura, nós trouxemos aqui alguns insights que podem ter passado desapercebido aí, mas uma primeira opção e básica, você pode extrapolar a sua área, né? Buscando a compra de volumoso, contratando a compra de volumoso fora. Daniel deixou claro, e Caio também citou, a seleção de áreas potencialmente tratoráveis e intensificar ao máximo a produção de fibra nessas áreas, até você entender se cabe chegar no morro ou não. Né? E para chegar no morro, dá para poder plantar culturas que absorvem, ser trabalhadas no morro, e aí a pergunta é se você tem mão de obra para poder colher isso, né? Eu tive a oportunidade passando em Pouso Alto, vou tentar encontrar a foto para colocar na edição aí. Eu tirei uma foto de uma campineira que para colher é a cavalo, não chega a máquina. Ou mesmo para chegar a máquina precisa de estratégia para poder ser trabalhado.
E aí, assim, é possível, mas vamos para fazer com milho e tal, extremamente complexo. Vamos fazer agora vamos plantar uma cultura perene para não lavar o solo e tal. E aí a gente consegue trabalhar cana e capim. E qual que é a vantagem do trabalho de cana e capim para quem tem pequenas propriedades? É a alta produção de fibra. Se tiver uma produção de silagem, eu falar que você foi recordista, a gente já viu isso aqui, o pessoal plantando mais próximo, algumas estratégias chegando aí 60, 70 toneladas de silagem num plantio, que é muito difícil, mas vamos falar possível, que é possível, né? Já viu acontecer aqui. Agora, numa campineira, você vai conseguir fazer 2 cortes de 100 toneladas por hectare, produzindo 200 toneladas por hectare, alojando mais animais. Então, aqui já está uma primeira dica da agricultura. Se está pequeno e você precisa e quer alojar mais animais, escolha uma cultura que produza mais fibra. Compensa isso no alimento concentrado. Posso extrapolar minha propriedade ou posso escolher uma cultura que produz mais fibra para aumentar minha lotação. Essas são dicas importantes aí na agricultura.